Alô, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCouch Conference. Você acha que saúde mental em desenvolvimento de software é mito? Você acha que ter a sua saúde mental em dia enquanto você rabisca bytes e escova bits fazendo software, você acha que isso não existe? Você acha que isso é algo fantasioso? Não, o André Sakata vai falar com a gente sobre isso. Ele é CTO da Vitalk. Ultimamente temos olhado para a saúde mental, tentando entender como as mudanças na dinâmica de trabalho e educação afetam cada pessoa, certo? Com tantos casos de burnout, você sabe o que é burnout? Fala aí no chat se você sabe. Precisamos falar sobre isso em desenvolvimento de software e revisitar práticas de programação sob outra perspectiva. Fiquem agora com a palestra Saúde Mental em Desenvolvimento de Software. Bora lá com o André Sakata que vai entrar ao vivo depois da palestra. Então, uma salva de palmas para o André Sakata. A palestra começa agora. Olá pessoal, eu sou o André, eu trabalho na Vitalk, que é uma empresa que desenvolve um produto para a saúde mental, e hoje eu vou falar sobre saúde mental em desenvolvimento de software. Primeiro, o que me motivou a falar sobre isso? Foram duas coisas, dois eventos, né, principalmente. O primeiro foi uma palestra que eu assisti na RubyConf do ano passado, que era sobre saúde mental. A palestra era basicamente um relato de como um desenvolvedor passou por um burnout seguido de uma crise de depressão. E aquilo me marcou bastante, me tocou bastante, porque eu consegui entender exatamente como aquilo aconteceu e entender que aquilo poderia ter acontecido comigo ou com outros amigos em determinado momento. Tempos depois, uma outra coisa que foi bem marcante para mim foi um dia em que eu estava com alguns amigos num bar e a gente estava falando sobre vários assuntos e eu descobri que eu era a única pessoa da mesa que não fazia terapia, né? Mesa com desenvolvedores. E aquilo me chamou muita atenção, assim, a motivação para cada um fazer terapia, enfim, as motivações eram diferentes, mas de certa forma passavam por trabalho. Eu comecei a pensar sobre esse assunto e eu me dei conta que esse assunto é muito complexo, né, falar sobre saúde mental e a relação com o trabalho, mas a gente consegue saber que tipo de problema, a gente conhece, né, quais tipos de problema tiram o sono de um programador. Então, por exemplo, incertezas inerentes da atividade de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, questões como orçamento, né, a incerteza ali na hora de orçar uma tarefa e se comprometer com aquilo. Outras coisas, incerteza em infraestrutura, ambiente de produção, carga, enfim, esses aspectos de incerteza que envolvem o trabalho de desenvolvimento de software geram uma boa dose de ansiedade e estresse. Mudanças constantes na organização e em tecnologias. Aqui eu pontuo organização porque os desenvolvedores muitas vezes estão inseridos em ambientes como startups, que as coisas mudam muito rápido e as soluções assim estão bem cruas, né? Estão ainda em construção. Atividade nem sempre compreendida por outras áreas da empresa. Então aqui eu vejo que muitas vezes é muito difícil para um programador, um desenvolvedor, convencer outras pessoas da empresa quando alguma questão técnica precisa ser mitigada. Isso também é um fator que gera muita ansiedade. E eu coloquei por último interrupções excessivas porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E bom, pensando nesses problemas e no dia a dia, né, dos desenvolvedores, eu separei a apresentação em 3 partes. A primeira é revisitando fundamentos, a segunda reconsiderando organizações, e aí falando mais sobre cultura, né? E a terceira parte são reflexões sobre a relação com o trabalho, que eu diria que são questões um pouco mais individuais. Bom, a primeira parte, revisitando práticas de desenvolvimento e gestão de projetos de software sob uma nova perspectiva. O primeiro livro, né, que eu queria revisitar, digamos assim, é o XP, do Kent Beck.
E o Kent Beck, para quem não conhece, ele foi muito importante, né, para o surgimento do movimento ágil. O XP, ele, se não me engano, foi escrito em 99 e a segunda edição eu não lembro quando foi lançada. E o movimento ágil ali começou no início dos anos 2000. Então, além disso, ele contribuiu e foi importante para a criação do JUnit, que foi digamos, esse framework de teste que influenciou muito toda a comunidade. A primeira coisa interessante, assim, né, de a gente revisitar, né, os conceitos do XP sob essa ótica da saúde mental, né, do desenvolvedor, é entender como surgiu. Isso é relatado no livro e tem palestras do Kent Beck no YouTube, mas em resumo, as ideias do livro surgiram num trabalho de consultoria que ele fez na Chrysler. Então, ele foi contratado, ele chegou para lidar com um projeto onde a equipe estava devastada, e um projeto muito atrasado, com muitos problemas. E ele coloca que ele propôs 3 caminhos para a diretora da Chrysler. E o primeiro seria manter as coisas como estavam, e isso evidentemente não era uma boa ideia. O segundo caminho seria terceirizar aquela solução, né, o desenvolvimento daquela solução, mas ele também não achava um bom caminho, porque ele realmente acreditava que tinham pessoas competentes que conheciam o problema e que eram capazes de resolvê-lo dentro da equipe. E o terceiro caminho seria dar uma semana de férias para todo mundo e recomeçar o projeto do zero. O livro é muito interessante, ele fala sobre várias coisas que ainda geram reflexão sobre como a gente lida com software. Enfim, acho que influenciou muita coisa, né, da forma como nós trabalhamos hoje, mas eu diria que a ideia central trata-se de aceitar as condições de mudanças em que a atividade de desenvolver software está submetida. Então, é aceitar que nós não temos todas as informações de antemão, né, para desenvolver uma solução perfeita, né, para contemplar todas as questões do problema. Beleza, mas como isso se conecta com saúde mental? Eu diria que a falta de habilidade em lidar com situações de incerteza levam a vários problemas, né? Ansiedade, perda de confiança entre as relações e sentimento de injustiça. Então, a confiança ela é perdida porque as equipes não confiam mais, né, no time de desenvolvimento, então as outras áreas da empresa. E, ao mesmo tempo, o time de desenvolvimento se sente injustiçado porque o trabalho era muito mais difícil do que parecia. Esses são os valores do XP, né, que o Kent Beck pontua. Ele coloca comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Então, acho que já de cara a gente vê a importância do fator humano, né, que ele coloca na prática de desenvolvimento de software. E, enfim, comunicação já está presente ali, né, indicando que a atividade de desenvolver software não é uma coisa solitária, né, como muita gente pensa. Acho que a gente está toda hora fazendo acordos, né, dentro do time para chegar em uma solução. Então, simplicidade, que tem a ver com esse fato de que a gente não tem todas as informações para desenvolver uma solução tão robusta, né, que atenda a todas as necessidades no início. E, portanto, a gente tem que ir pelos caminhos, procurar soluções simples e aí já entra o terceiro ponto, né, que é de feedback, e aos poucos ir colhendo feedback e caminhando, fazendo progresso dessa forma. Coragem eu acho muito interessante porque é fundamental. Eu acho que muitas vezes o desenvolvedor precisa trazer notícias ruins e é preciso muita coragem para fazer isso. E o respeito, assim, né, por motivos óbvios. E esses valores eles são traduzidos em várias práticas, né, transformados em várias práticas. E vou trazer algumas. Eu acho que a principal
não sei se é a principal, mas uma das mais importantes seria a prática de escrever testes automatizados. Então, quem trabalha com testes sabe que não há nada como trabalhar em um código bem testado. E a gente fala sobre escrever testes para pensando na produtividade, né, a médio e longo prazo, mas eu diria que é justo a gente também olhar para testes pensando na satisfação e no conforto, né, do desenvolvedor que tá trabalhando no projeto ao longo do tempo. Liberar uma release em produção deve ser algo rotineiro, então tem a ver com integração contínua e é isso, assim, o evento de liberação de uma release ele não pode ser algo excepcional, ele tem que ser algo natural, rotineiro. E planejar um ciclo de desenvolvimento com pequenas entregas. Então, que é a ideia central, né? Quebrar o problema maior em pequenas partes e entregando de forma que a equipe vá agregando valor aos poucos, né? Para os usuários, para as pessoas envolvidas. O segundo livro, a segunda referência assim que eu acho que eu fiz questão de trazer é o Mítico Homem-Mês do Frederick Brooks Jr. É um livro escrito em 1975 e eu trouxe algumas citações. A primeira delas é referente ao capítulo que dá nome ao livro. Então ele fala: pessoas e meses são intercambiáveis apenas quando uma tarefa pode ser dividida entre muitos trabalhadores que não se comunicam entre si. O que isso tem a ver, né, com saúde mental? Eu acho que muitas vezes, por causa da falta de compreensão, né, de gestores, pessoas talvez, né, de fora da área, os líderes e as pessoas que estão gerindo equipes de desenvolvimento acabam sofrendo uma pressão para aumentar o time, como se isso fosse escalar, a produtividade fosse escalar linearmente. E a gente sabe que isso não é nem de perto verdade, né? As coisas não são tão simples. Esse conflito, assim, né, acaba sendo pela falta de entendimento mesmo de um conceito que já foi escrito há 40, 50 anos atrás. Um outro trecho que eu acho interessante ele fala: cada indivíduo deve ser designado para um trabalho que amplie seus horizontes, de maneira que toda a força de trabalho seja tecnicamente flexível. Estou aqui também já indicando aqui também colocando um pouco de contexto, né? Ele está falando sobre equipes que lidavam desde compiladores até desenvolvimento de interfaces gráficas, né? Então, mas já existia essa ideia de que seria uma boa estratégia, né? Você tornar a força de trabalho tecnicamente flexível. Isso parece óbvio, mas era contraintuitivo na época e até hoje pode ser considerado também em alguns momentos. E aí, por último, não existe bala de prata para os problemas fundamentais do desenvolvimento de produtos digitais. Aqui a gente fala muito, ele está se referindo aos progressos que ele observava em termos de hardware e de linguagens, né, novas abstrações para os problemas ali, né, do desenvolvimento de software, mas o problema central em desenvolver produtos digitais não é muito a representação da solução, e sim o que ela deve ser, né? E esse tipo de problema ele não é atacado dessa forma, né? E ele até em determinado momento assim ele propõe assim ciclos rápidos, e a gente olha para isso como sendo uma coisa nova e na verdade já estava sendo debatida há muito tempo atrás. Bom, a segunda parte fala sobre cultura, então reconsiderando aspectos da organização, cultura e ambiente de trabalho. Eu vou trazer algumas ideias desse livro, que se chama It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Ele foi escrito pelo DHH, o criador do Rails, e o Jason Fried, e ambos são os fundadores do Basecamp. O livro, de forma resumida, se posiciona contra essa cultura que considera que as empresas precisam ser insanas, né?
certa forma, ele se posiciona contra o que é o senso comum hoje, né? Que a gente considera como senso comum no mundo de startup. E o trabalho está uma loucura por vários motivos, por causa de longas jornadas, por causa de agendas super ocupadas, por causa de expectativas de disponibilidade, por causa de problemas com sono, porque as pessoas não têm tempo para pensar, para tomar decisões. E por algum motivo estar exausto se tornou uma medalha de honra no trabalho. E esse é um exemplo assim de uma página sobre empreendedorismo que eu vi no Instagram e representa um pouco dessa cultura, né? Ralar enquanto outros dormem, isso é empreender. Então, por algum motivo, a gente acha que se você precisa se privar de sono para ser um empreendedor, né? Então, aposto que se a gente rolar o LinkedIn, a gente vai encontrar outras mensagens parecidas com essa. Mas a verdade é que ninguém pode dar o seu melhor nessas condições. Então, eu vou trazer algumas ideias do livro que eu gosto, só para trazer alguns exemplos, assim. O livro é dividido em 4 partes, e a primeira se chama Segure Sua Ambição, e um dos tópicos é criatividade não é produzida com força bruta. Eu acho que tem uma questão assim de aceitar, muitas vezes, que a gente precisa dormir sobre um problema antes para conseguir avaliar o que é uma solução boa ou ruim e, quem sabe, chegar em propostas melhores. A segunda parte se chama Proteja Seu Tempo. Então, proteja o seu tempo e das outras pessoas da sua empresa. Essa é uma parte que eu gosto muito porque eles colocam assim que a gente tem que assumir que as outras pessoas da empresa estão trabalhando em coisas tão importantes quanto as nossas. E, portanto, é aceitável que elas demorem um tempo para responder um e-mail ou responder uma mensagem, né? Eu acho interessante assim essa provocação porque faz a gente repensar o que vale a pena ser uma ligação, o que vale a pena ser uma mensagem e o que poderia simplesmente ser um e-mail que pode ser respondido ao longo da semana. Terceira parte é alimente sua cultura. Isso aqui é claramente assim uma provocação, né? Então, sua empresa não deve ser uma família, ela deve ser uma apoiadora de famílias. E eles colocam que a empresa ela não deve apenas permitir que que os seus colaboradores passem um tempo de qualidade com suas famílias, mas também incentivar que isso aconteça, né? Que seria papel da empresa incentivar que isso aconteça. A quarta parte é examine seus processos. Um dos tópicos eles falam que seja claro no que merece excelência e o que pode ser apenas suficientemente bom. E gerenciar expectativas eu acho que faz parte é um ponto importante assim, né, na construção de um produto. Voltando no ponto principal, a ideia é que o trabalho ele não precisa ser uma loucura, embora esse tenha sido o normal, assim, né? No mundo de startup. Então, na maioria das vezes, apesar de problemas inevitáveis e tudo isso, na maioria das vezes a gente poderia escolher pelo caminho mais calmo. Outro tópico, né, sobre essa parte da apresentação que eu quis trazer é esse estudo que aconteceu no Google, a equipe de pessoas, né, do Google. Assim, eles queriam entender por que algumas equipes performavam bem e outras equipes não tanto. E quais os aspectos em comum, né? Por que isso acontece? E eles conversaram com muita gente, levantaram muitos dados e a conclusão desse estudo, assim, que foi publicado em 2015, foi de que o aspecto mais importante para uma equipe é essa segurança psicológica, que significa quão seguro as pessoas se sentem para assumir riscos e para se colocarem em situações de vulnerabilidade. Então, esse termo, né, Psychological Safety, ele tem um TED Talk da pesquisadora, né,
que colocou isso, e é bem interessante, eu recomendo que vejam. E a provocação é essa, é entender que tipo de cultura, que tipo de ambiente a sua empresa ou a sua equipe está proporcionando para as pessoas, para os seus membros, né? Será que as pessoas estão se sentindo à vontade para fazer perguntas, para se colocarem, né, nessa posição de vulnerabilidade, que é fundamental para o progresso, né, para a melhora de um time. E bom, chegando na terceira parte, agora falando mais de aspectos pessoais, e aí a proposta dessa parte não é falar, né, como as pessoas devem, qual deve ser a relação das pessoas com o trabalho, mas apenas pontuar algumas coisas que são importantes, né, que eu considero importantes. A primeira delas é estudar faz parte do trabalho. Muitas vezes existe essa sensação de que as pessoas precisam estar totalmente preparadas para os problemas que chegam. E a verdade é que é impossível estar preparado para todas as situações. Então, esse processo de aprendizado, ele faz parte do trabalho e tem que ser encarado como parte do trabalho. E o segundo ponto que eu queria trazer é sobre a higiene mental. Então, eu acho que é uma coisa que as psicólogas da empresa, da Vitalk, falam, que eu gosto muito. Assim como a gente escova os dentes todos os dias para evitar um problema maior, e mesmo se a gente deixasse de escovar um dia, em teoria a gente não teria problema, mas a gente mantém essa rotina. Da mesma forma, a gente tem que cuidar da nossa mente, e isso pode significar coisas diferentes para cada um. O ponto é que muitas vezes a gente não percebe que está chegando no esgotamento, que as coisas estão desandando, e é importante a gente manter né, essa prática de higiene mental, que pode significar uma meditação ou exercício físico ou um contato com arte, música. Acho que cada um tem uma forma de se reconectar, né? Então, enfim, importante a gente não se esquecer disso. E, bom, concluindo, eu acho que dias difíceis vão existir, né? Então a gente assume responsabilidades, toma decisões difíceis e comete erros. O processo de aprender também pode ser muito frustrante, né? Muitas vezes. Isso é inevitável, né? A gente sempre vai ter que lidar com esse tipo de situação. Mas existem pessoas que estão sofrendo burnout e abandonando programação por questões que já foram compreendidas há muitos anos. Uma vez eu entrevistei uma pessoa, ela me contou que ficou fora, assim, por quase um ano do mercado de trabalho por causa de uma experiência terrível que ela tinha passado. Enfim, ao ponto de a pessoa realmente não lembrar mais qual era o prazer, né, que ela tinha em programar, em construir produtos. Eu acho que não é aceitável, né, que essas coisas aconteçam por questões já compreendidas, seja por práticas de desenvolvimento que já foram propostas há muito tempo, ou por questões de cultura, ou enfim, ou outros aspectos que a gente já entende. Na maioria das vezes, nós já sabemos a coisa certa a fazer. Então, assim, para terminar, eu acredito que um ciclo saudável de entrega de software leva a relações saudáveis no trabalho, que permite uma boa saúde mental dos desenvolvedores. Então, eu coloquei aqui as referências, né, de alguns conteúdos que eu li, que eu coloquei na apresentação. E obrigado. Eu queria terminar também agradecendo todo o pessoal da CodeCon, que fez um trabalho incrível organizando, apesar de todas as adversidades. E é isso. Valeu. Com vocês, uma salva de palmas, André Sakata no chat. E aí? E aí, André, tudo bem? Tudo bem contigo?
Melhor agora falando com você, meu amigo. Um prazer te conhecer, um prazer receber você aqui na CodeCon. Se apresenta, diz pra gente aí o que você faz na Vitalk, né? Quanto tempo você trabalha na Vitalk, como que é a sua rotina. A galera que acompanha a gente, que acompanha o nosso canal, que acompanha a CodeCon, geralmente muitas pessoas também estão estudando computação, programação, querendo entrar na área de tecnologia. Então sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém da área, é sempre interessante conversar sobre a rotina, o que você faz, como é seu dia. E eu aposto que essa galera aí também tem um monte de perguntas sobre saúde mental para fazer para você. Bom, eu sou o André Sakata, eu estudei na UDESC aqui em Joinville, né? Curso noturno, né? De tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalhei em algumas empresas da região e aí eu tô há 6 anos na Vitalk. Na verdade, assim, a Vitalk foi um produto que a gente lançou faz mais ou menos um ano e meio. E assim, a minha rotina, atualmente a empresa inteira está trabalhando remotamente, então a boa parte da empresa fica em São Paulo, algumas pessoas aqui em Joinville, pessoas em Jaraguá. Tem desenvolvedores no Nordeste também. A gente já trabalhava remotamente antes da pandemia, só que mesmo assim a gente tinha um escritório, assim, né, para as pessoas que moravam perto, e agora a gente está 100% remoto. Então, acho que saúde mental, assim, foi um tema que, assim, profissionalmente, né, obviamente, trabalhando em um produto voltado para a saúde mental, me despertou o interesse. Só que, como eu falei na apresentação, quando eu comecei a observar nosso dia a dia e observar outros desenvolvedores fazendo entrevistas e conversando até com pessoas muito mais experientes do que eu percebi que era uma coisa que a gente precisava falar mais sobre isso. Por isso que eu propus a palestra. Primeiro, óbvio, acho que é bem básica mesmo. Eu quero saber como é que como é que está a sua higiene bucal. Tô brincando, eu quero saber como é que tá a sua higiene mental. Cara, a gente na Vital, quando começou a pandemia, assim, a gente tem outros produtos, né? A gente desenvolve chatbots e a gente, enfim, atende uma série de clientes. E quando começou a pandemia, veio uma loucura de demanda, assim, explodiu, assim, muitos projetos, muita coisa para fazer. E eu lembro que, assim, já no início eu passei por 2 semanas, assim, muito difíceis, na verdade, com tudo acontecendo. Foi muito desafiador, assim, para lidar. Mas eu acho que a empresa tem uma cultura muito boa, assim, para trabalhar junto, assim, né, para se entender e negociar, né, entrar em acordo sobre várias coisas. Então, eu acho que isso foi fundamental para eu ter sobrevivido, assim, né, esse tempo. Eu acho que hoje as coisas já estão mais normalizadas. Eu diria que, mesmo trabalhando remotamente, nos últimos, já há muito tempo, assim, eu acho que nesse período, trabalhando somente de casa, assim, a coisa mais importante, assim, para mim foi eu estabelecer meu ritual de desligamento quando eu queria parar de trabalhar, assim. Porque quando tu tá no escritório, o ritual é pegar tuas coisas e ir embora, assim, né? E estando em casa, às vezes eu queria continuar aqui no meu computador fazendo outras coisas. Sei lá, tu para de trabalhar, parece que tu começa a sentir culpa, assim, né? Que tu devia estar trabalhando. Então, acho que essa foi a coisa mais importante que eu aprendi, assim, nessa pandemia. Certo. Uma coisa que me afeta muito, um problema que eu tenho, muita gente tem da área de tecnologia. Inclusive, nós já conversamos sobre isso no passado, em outras lives. Eu queria saber se você tem, ou se pessoas na VTalk também têm. O que você tem a dizer sobre a procrastinação, né? Quando você simplesmente você tenta produzir, mas ou você está desmotivado, ou você está ansioso, ou alguma força externa consome a sua produtividade, e você, quando termina o dia, você sente o cansaço de quem trabalhou o dia inteiro, mas a produtividade de quem está acordando agora. Então, esse tipo de coisa afeta você, porque afeta muita gente, né? E você acha que isso tem a ver, o fato de você perceber que você está procrastinando muito e não conseguir produzir, você acha que tem a ver com a saúde mental mesmo? Acho que sim, eu acho que tem muita coisa relacionada, assim. Eu acho que a procrastinação, ali na tua pergunta, acho que tem dois sentidos diferentes, assim. Uma coisa é, por exemplo, eu preciso preparar a palestra para a CodeCon e eu
sei que eu preciso fazer isso, eu tenho o meu tempo para fazer isso, mas eu não faço isso, né? Então, acho que isso é um clássico, assim, da nossa mente protegendo a gente mesmo, assim, de um medo, de alguma coisa assim, né? De uma ansiedade, assim, né? Por ter que lidar com essa situação. Então, daí a gente vai adiando, vai deixando até o momento que isso se torne inevitável. Mas eu acho que no nosso dia a dia tem um lance da interrupção também, né? Então, hoje, às vezes a gente trabalha muito e está exausto no final do dia e sente que não fez nada, assim. E esse sentimento, eu acho que tem algumas situações, assim. Primeiro que acho que é bem comum a gente, como desenvolvedor, lidar com a situação do trabalho inacabado mesmo, né? Então, eu acho que o nosso trabalho ele é um ciclo, ele está sempre uma coisa nova chegando, e também como a gente trabalha com conhecimento, é, o conhecimento ele nunca termina, assim, né? Então, tu tem que lidar com essas duas situações, assim, né? Com o conhecimento inacabado, com o trabalho infinito. E aí, se tu não, a empresa ou você pessoalmente não se organiza de forma a quebrar, assim, né, teu trabalho em partes menores, a gente vive sempre numa situação de essa insatisfação, assim, né? E acho que tem muito estudo, assim, em volta disso, de que esse trabalho inacabado, assim, ele gera um estresse que não se desfaz, assim, né? Então, tu para de trabalhar, tu quer relaxar, assistir um Netflix e tu ainda tá pensando naquilo, assim, né? No trabalho é, que ficou para ser terminado. E, bom, acho que, assim, entrando em dicas, assim, para lidar com isso, acho que, primeiro, quebrar o trabalho em partes menores, acho que é a parte mais fundamental, assim. E segundo, tem o lance da interrupção, que eu mencionei antes, que também é um fator que gera estresse, assim, né? Então, é tu ficar tendo que mudar de contexto. Então, tipo, putz, eu estou aqui imerso, lidando com um algoritmo, uma função que eu preciso implementar para resolver um problema, e aí vão chegando coisas que em termos de tempo, eles podem não consumir tanto, mas mas em questão eu não sei como chamar isso, de energia ou de estresse, assim, né? Eles consomem muito. Às vezes é uma interrupção de 15 minutos que assim, até tu retomar o trabalho, tu precisa de muito mais tempo do que isso. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, e eu acho que o mais importante que a gente pode tirar aí do que você falou é a questão de você quebrar o seu trabalho em pequenos, em pedaços pequenos, né, para que o todo não te dê aquela sensação de que você está sobrecarregado, Uhum. né? É que o todo não te congele, né? Isso mesmo. Uma pergunta do Vascaíno 164 no chat. O que você acha de vários devs, influencers, que romantizam virar a noite programando e sobre o quanto isso faz mal? Cara, assim, eu fico um pouco desconfortável em ficar falando como as pessoas têm que viver as suas vidas, assim, né? Eu acho que cada um sabe, assim. O que nessas situações, eu gosto de deixar claro que essa coisa da loucura, assim, né? De tu trabalhar por muitas horas sem parar, de virar à noite, e que, e que o sucesso vem dessa forma, a gente precisa deixar bem claro que não precisa ser assim, né? Então, eu acho que cara, tem vários pontos. É muito curioso assim nosso trabalho, assim, né? A natureza do nosso trabalho, assim, porque com pouco investimento, assim, né? Com o computador e, e com o conhecimento e assim, com o meu esforço eu consigo fazer muitas coisas. Só que ao mesmo tempo a gente cria essa sensação de que as coisas são simples e elas não são, né? Então, outro dia tava até conversando com um amigo meu, assim, a gente estava relembrando uma situação engraçada, assim, e teve um dia
um cliente assim veio trazer uma demanda e o cara falou: "Não, mas eu quero construir só um YouTube". E aí assim, é muito curioso assim, né? Porque como tu vai explicar assim, né, que as coisas que isso não é uma coisa simples, né? Tipo, não é virar uma noite, virar 2 noites que isso vai acontecer. Então, mas às vezes isso também é uma questão de tipo falta de compreensão mesmo de pessoas de fora que não compreendem como o trabalho funciona. E, e aí, cara, eu acho que privação de sono, em especial, eu acho que é uma das coisas mais nocivas assim que a gente pode fazer. Eu acho que quando a gente está cansado, exausto, a gente não consegue tomar decisões razoáveis. Eu acho tanto no decisões técnicas, né, para onde o trabalho precisa ir. Será que isso precisa de um esforço adicional ou de repente aquilo era uma coisa irrelevante e tu não está com a consciência, com a mente boa o suficiente para fazer essa avaliação? Então, acho que trabalhar dessa forma, tu não vai conseguir dar o seu melhor e certamente vai tomar decisões erradas, né? Eu acho que tem problemas que a gente não vence na força bruta, né? Como até falei na apresentação. E boa parte dos problemas que nós, como desenvolvedores, precisamos resolver não são de natureza criativa e, portanto, não é uma coisa que eu recomendo. Quando eu estava no começo da minha carreira, como eu era ingênuo, mais novo, é natural que eu seguia, eu acreditava no conceito de work hard. Me ensinaram isso. Falaram que eu devia trabalhar duro, até porque isso me foi ensinado lá desde o começo, desde quando eu era criança, a sociedade impunha. Tanto é que se você vê duas pessoas em que uma rala, acorda às 5 horas da manhã e vai dormir às 11 horas da noite para poder ganhar X reais e outra pessoa que diz para você que ganha os mesmos X reais de forma fácil, é normal que a sociedade respeita mais aquela pessoa que rala. O dinheiro fácil parece que ele não é tão respeitado assim. Com o passar do tempo e o passar da experiência, eu fui mudando o conceito de work hard para work smart. Eu entendi que o nosso bem mais precioso é o tempo. Então você pegar e gastar a sua vida inteira, passar madrugando e jogar a sua saúde fora, não dormindo direito, não valorizando o seu sono, isso você acaba pagando por isso lá na frente. Então na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que se tem uma coisa que quem está começando precisa se preocupar é valorizar o próprio sono. Você não tem ideia do quão mais poderosa você fica se você dormiu direito. O quanto o seu dia vai ser mais produtivo se você dormiu direito. Então, conquistar o superpoder de ter a capacidade de desligar o seu cérebro, desligar do mundo, esquecer os problemas na hora de dormir e ter uma boa noite de sono, isso é uma capacidade que quando você aprender a fazer isso, você vai ser insuperável. Não é verdade? Vamos para a próxima pergunta. Iquinas Dev, sobre tornar-se tecnicamente flexível. Como se lida com essa exigência do mercado dev atual sem ficar ansioso ou exausto? Ali naquela parte da apresentação, eu estava colocando um ponto de vista mais de uma pessoa gerindo uma equipe de software, né? Um gestor de empresa e tal. Pensar dessa forma é estrategicamente bom. Do ponto de vista do desenvolvedor, acho que é muito importante deixar claro assim que como eu até também botei na apresentação, que estudar faz parte do trabalho, né? Então, não se sinta culpado quando você precisa falar abertamente que eu não sei como resolver esse problema, eu preciso estudar e preciso fazer experimentos e provavelmente cometer erros para para chegar na solução. Então, acho que entender isso é fundamental para a gente lidar com essa ansiedade de estar se atualizando toda hora
E, e um outro ponto que eu queria falar, que eu estou me esquecendo, eu acho que é... Putz, eu esqueci o que eu ia falar, cara. Mas é mais ou menos por aí. Ah, Mas não tem problema não, André. Eu tenho certeza que você vai lembrar, porque tem muitas perguntas uhum, relacionadas aqui. Essa pergunta do uhum, SpaceX Jedi é excelente. É uma pergunta excelente. Porque assim, todo dev tem que... Você precisa trabalhar. Todo dev precisa trabalhar, só que você precisa se manter atualizado. E para ficar atualizado, o que você tem que fazer? Você precisa estudar, né? Então, e muitas vezes a empresa que você trabalha não vai bancar o seu tempo de estudo, de aprimoramento profissional. Então, como equilibrar o tempo de estudo fora do trabalho necessário para a carreira de todo dev com a qualidade de vida, de dormir mais cedo, fazer exercício e tudo mais? uhum. Cara, esse é um bom ponto e eu acho que tá dentro ali do mesmo escopo da outra pergunta. Eu acho que, com todo respeito à empresa, né, que não dá esse tempo para estudar, eu acho que ele deve existir dentro do período de trabalho. Eu acho que é assim que as coisas deveriam funcionar, acho que são as formas justas, né, das coisas funcionarem. Eu acho que, tirando isso, naquele espaço fora mesmo, né? Às vezes tá curioso e o desenvolvedor é naturalmente curioso, assim, né? Quer experimentar, quer ler, conhecer. Pessoalmente, eu tenho usado muito mais esse conceito de não ter compromissos comigo mesmo tão fixos a ponto de me gerar ansiedade e, tipo, sabe? Esse sentimento de tô sempre atrasado. Mas eu coloco projetos, eu posso chamar, áreas assim ou coisas que eu quero fazer ao longo de um período maior, assim, né? E eu vou me adaptando para aquilo. Então, putz, eu sei que daqui das próximas 2 semanas eu vou estar estudando sobre esse assunto, vou estar consumindo e conversando com pessoas e fazendo o máximo que eu posso para chegar onde eu quero, né? Num período de tempo assim. Então, não sei, isso é uma coisa pessoal, eu acho que comigo funciona melhor. Tenho conversado com outros amigos assim que também pensam assim. E para mim funciona melhor do que ter, tipo, putz, eu preciso estudar, sei lá, segunda, quarta e sexta, das 7 às 10 da noite. Eu acho que isso daí já fica um pouco mais difícil. É uma pergunta do João Castelli. Oi, João. Depois que você viu que você não era o único que não fazia terapia, você começou e se sim, o que que ela contribuiu no seu crescimento profissional aí? Sim, eu comecei a fazer, eu acho que para mim, contribuiu muito. Como eu posso explicar? Eu acho que tem muita coisa. Ali a gente conversou na palestra na esfera assim, tipo, práticas de desenvolvimento, esfera cultural de organização, e tem muito das coisas que estão com a gente mesmo, né? Então, que são as nossas próprias crenças, né? Os próprios pensamentos assim que a gente precisa desconstruir, digamos, ou lidar com eles, né? Então, particularmente, assim, né? Para mim, tinham questões assim de síndrome do impostor ou questões com perfeccionismo, por exemplo, que acho que com uma terapia você começa a aprender a reconhecer esses padrões, né? Então, tu reconhece que tu tá, putz, pô, eu tô pensando que eu não sou capaz de fazer essa apresentação ou de lidar com esse projeto. Mas, putz, será que isso não é só a minha síndrome de impostor agindo, né, sobre mim? Que fatos podem sustentar esses pensamentos? Então, eu acho que, particularmente, me ajudou muito dessa forma. MS Divino. André, enquanto você estava estudando aí sobre saúde mental em desenvolvimento de software, você chegou a analisar sobre a saúde mental dos desenvolvedores com uma visão de gênero, raça ou orientação sexual? Uhum. Cara, é uma pergunta muito boa, porque acho que tem uma coisa fundamental, assim, que da gente como ser humano se organizando, né, para trabalhar junto, assim, que é a questão
que é muito importante a gente se sentir parte do nosso grupo para que a gente se sinta bem e que a gente se coloque em posições de vulnerabilidade, peça ajuda e tenha satisfação no trabalho. E eu acho que temas como relacionados à diversidade tem tudo a ver com isso, né? Então, diversidade... tem uma citação num livro que eu estava lendo recentemente que as autoras falam: diversidade é você ter um... Eu espero que eu lembre da citação. Mas diversidade nós temos um assento à mesa, né? Uma posição na mesa. Inclusão é nós podermos falar. E pertencimento é nós sermos ouvidos. Então, eu acho que diversidade é o primeiro passo. E o objetivo é a gente ter um sentimento de pertencimento das pessoas nas empresas e nos times. Muito bonito isso. E é uma ótima forma de encerrar a sua participação aqui. Foi um prazer receber você aqui hoje com a gente, André. Se a galera quiser te rastrear, buscar você para falar e fazer mais pergunta, é @André Sakata. Qual que é a rede social principal que você usa? Ativamente o Twitter. Muito obrigado novamente pela sua participação, André. Foi um prazer te conhecer e uma boa sexta. Tchau, tchau. Valeu, até mais.